Existe também uma outra pandemia que tem assolado o mundo inteiro, a questão da economia. Infelizmente, vem junto com esse problema de saúde. Como é que o senhor consegue equalizar isso? Como é que o senhor consegue imaginar como também tentar, de forma talvez simultânea, não sei se há possibilidade, tentar, de certa forma, conseguir fazer com que a economia do nosso estado não caia tanto, não fique rastejando. A gente sabe, inclusive, que em todos os estados e municípios caiu a arrecadação dos impostos, houve um aporte do governo federal. Inclusive, eu quero saber se isso deu para poder, né, recompor alguma coisa. Mas como é que o senhor pensa dessa segunda onda, essa segunda pandemia que assola o mundo inteiro também, a questão da economia? Você tem razão, essa é uma temática que nos preocupa bastante. A Constituição Federal dá uma série de poderes ao governo federal, o poder de emitir moeda, por exemplo, aos bancos públicos, são todos federais, o Congresso Nacional, os deputados federais, os senadores, têm aprovado alguns programas importantes. O que nós achamos é que eles devem ser ampliados, mesmo em relação a este programa federativo, que a Câmara e o Senado aprovaram, para estados e municípios, ele é transitório, enquanto a queda de arrecadação de receitas deve se prolongar por muito tempo. Há economistas que falam que a economia brasileira só vai se recuperar em 2023. Então, é um problema mundial. E no caso do Brasil, o que nós precisamos é uma maior ênfase nesses programas federais, porque a gestão econômica, todos os telespectadores sabem, depende sobretudo, do governo federal. No caso do Estado, o que nós estamos procurando fazer é focar no principal, manter a folha de pessoal em dia, que é um imenso desafio. Isso é importante para os servidores e para as suas famílias, mas para todo o setor de comércio e serviços, uma vez que isso nós acompanhamos em outros estados, eventuais atrasos geram uma desorganização geral na economia local. Temos o crescimento das despesas com a saúde, uma vez que nós já investimos mais de 500 milhões de reais nesse período em ampliações, em equipamentos, insumos, etc., por conta dessa dificuldade do coronavírus. E nós temos um programa de obras, ações de obras que agora estão sendo retomadas, porque antes não havia condições sanitárias, porque nós sabemos que obras geram empregos. Agora mesmo nós estamos com a obra, por exemplo, do IEMA, na cidade de Balsas, é uma grande escola de tempo integral. Nós temos a conclusão da Praça da Catedral, que está em andamento. Vamos retomar as ações de recuperação das rodovias, inclusive da MA-006, apesar das dificuldades, para que com isso a gente ajude a economia local e ajude a gerar empregos por intermédio dessas ações, que são as possíveis nesse instante. Você tem pouco dinheiro, você tem que concentrar em alguns objetivos. Isso é como na vida de qualquer um que está nos acompanhando. Quando você tem muito, você abre os seus objetivos. Quando você tem pouco, que é o caso do Brasil hoje, você tem que ter foco. E é esse o foco principal nosso no segundo semestre. Concluir essas obras para que com isso ajude a movimentação da economia local. E por falar em economia, inclusive, é sabido também que o agronegócio tem sido, tem sido a grande expectativa para salvar, vamos dizer assim, a economia do Brasil. Balsas é uma cidade polo do agronegócio. O senhor tocou num ponto muito importante a respeito da MA-006. Queria que o senhor me desse mais alguma informação a respeito disso. É uma demanda aqui da sociedade, dos agricultores. É possível esse ano ainda, governador, algum tipo de conclusão ou reparo dessa rodovia tão importante para escoar essa produção? Nós temos sempre uma mudança de cenários em relação à 006 que leva a novos planejamentos. Nós, durante 2 anos, mais de 2 anos, trabalhamos muito duramente para a obtenção de um empréstimo internacional. Infelizmente, as condições institucionais em nível nacional não permitiram a conclusão dessa operação. Nós chegamos a obter aprovação no Ministério do Planejamento, chegou no Ministério da Fazenda,
houve uma mudança de critérios ainda no governo do presidente Michel Temer e fez com que nós não conseguíssemos avançar na operação. Nós realizamos aqui no Maranhão uma reunião de governadores do Brasil Central, com estados que são bastante parecidos ao Maranhão, como Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, na produção agrícola. E eles, inclusive, me cobraram que, neste caso das estradas, eles tinham uma espécie de contribuição que os produtores faziam nesses estados, Mato Grosso do Sul, etc. Nós olhamos esse modelo que eles fazem há muitos anos, enviamos à Assembleia Legislativa, depois, inclusive, houve uma demanda das entidades empresariais do sul do Maranhão, nós reduzimos o valor dessa contribuição. Ainda assim, infelizmente, alguns foram à Justiça e obtiveram uma decisão que impede essa cobrança. Então, é feito no Mato Grosso, é feito no Mato Grosso do Sul, é feito no Tocantins, em outros estados, no Maranhão, não pode ser feito. Então, isso retirou esse planejamento que nós tínhamos feito. Então, o empréstimo internacional parou no Ministério da Fazenda, a contribuição parou na Justiça. O que nós vamos fazer agora? Como mencionei há pouco, nós vamos fazer uma licitação, já determinei a abertura, para recuperar um pedaço, provavelmente metade dela com recursos próprios, recurso do Tesouro Estadual. Não vai ser mais empréstimo, não vai ser mais contribuição dos produtores, uma vez que a Justiça impediu, o que me parece, no caso dos produtores, uma ação que dificulta o cumprimento das suas próprias metas, e agora nós vamos usar recursos próprios. Então vai sair essa licitação, nós fizemos uma ação emergencial durante o período das chuvas, vai sair uma licitação, nós vamos recuperar um trecho, estamos vendo ainda se entre Alto Parnaíba e Tasso Fragoso ou entre Tasso Fragoso e Balsas, e depois nós vamos fazer o outro trecho. É o que nós podemos fazer por etapas, mas com certeza neste ano nós vamos ter uma parte dessa etapa sendo executada, neste ano de 2020. Só para que os nossos telespectadores também nos acompanhem no raciocínio, é possível, através de algum tipo de emenda de bancada federal ou individual, um direcionamento para também ajudar a concluir essa obra, governador? Seria o desejável, porém nós temos uma bancada bastante ampla e cada um naturalmente tem as suas prioridades regionais. Então nós respeitamos a autonomia da bancada federal maranhense. Não é uma decisão do governador, é um tema que realmente pode ser debatido, não há nenhuma dificuldade institucional. Nós já chegamos, inclusive, a propor ao governo federal algum tipo de parceria em relação a isso. Agora mesmo há um debate sobre a estadualização de uma rodovia federal, que é a BR-402, que fica entre a cidade de Bacabeira e a cidade de Barreirinhas, já aqui no nordeste do Maranhão, na região do Munim dos Lençóis Maranhenses. O que nós dissemos, informalmente, ainda na fase de consultas? Nós podemos assumir a BR-402, porque ela é restrita ao Maranhão, mas o governo federal nos ajudaria na MA-006. Então nós estamos, porque ela é de fato uma rodovia, na prática, interestadual, ela não é apenas de interesse do Maranhão. Então nós estamos sempre tentando algum caminho junto ao governo federal e não há dúvida que a bancada federal maranhense pode sim destinar, quem sabe no próximo ano, uma emenda para ajudar na conclusão disso que nós vamos começar nesse ano de 2020. Governador Flávio Dino, mais duas perguntas para encerrar, o senhor tem outro compromisso, agradecendo o senhor mais uma vez pela disponibilidade. Não tem como conversar com o senhor e não questionar e não perguntar a respeito de uma possível candidatura em 2022. É ventilado por setores da esquerda, por pessoas. Existe essa possibilidade? Está sendo cotado? Estão procurando o senhor? Como é que o senhor está vendo isso daí? Eu fico muito honrado sempre com todas as lembranças por parte da imprensa brasileira, nacional, muitos convites para entrevistas, enfim. Tenho participado de vários debates com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula, com Ciro Gomes, com Marina, com Marcelo Freixo, com vários líderes de várias posições políticas, empresários, bancos, e fico sempre
muito entusiasmado com esse reconhecimento à seriedade do trabalho que nós fazemos no Maranhão. Mas, acima de tudo, eu tenho o pé no chão. Então, eu sei qual é a minha tarefa nesse instante. Nós falamos aqui ao longo dessa entrevista de questões infraestruturais de enorme importância, da temática da saúde. Então, minha cabeça está fixada nisso. Quando chegar em 2022, evidentemente que, se Deus me der vida e saúde, devo ser candidato. Esse é meu objetivo. Eu era juiz, deixei de ser juiz, que era um cargo vitalício. Naturalmente, quando há eleições, você disputa as eleições. Posso desde tentar retornar ao Congresso Nacional, onde tive uma participação muito bem sucedida, um trabalho muito intenso, e é um espaço de atuação, não há dúvida, relevante, como também, eventualmente, podemos debater algum tipo de questão nacional, mas somente em 2022. Nós ainda temos tantas coisas para acontecer daqui para lá, e, portanto, não é algo que hoje tenha uma decisão a anunciar para ninguém, porque até minha esposa me pergunta, viu? E eu digo... E aí, vai ou não vai? Aí governador, para finalizar, uma pergunta... uma pergunta ao cidadão Flávio Dino, que ao mesmo tempo é governador, que eu imagino que nunca deveria ter passado por a sua cabeça que durante o seu governo iria lutar contra uma pandemia, numa situação dessa no estado do Maranhão. Eu imagino que não, por governador nenhum, né? Governante nenhum. Como é que o senhor consegue sentar no sofá da sua casa, ligar a televisão, no momento que a gente está lutando para sair dessa pandemia, lutando, São Luís baixa os índices, no estado do Maranhão, em alguns locais aumentam, etc. Manda recurso para tal região, tira o UTI daqui, coloca ali leito tal, se pensa no estado todo, aí você vem com uma informação que é recente, de que surgimento de um novo vírus da gripe lá na China com potencial pandêmico, que dessa vez tem como hospedeiro o porco. Isso não dá uma sensação, meu Deus, nem saímos de uma coisa, agora já vai chegar outra. Como é que o senhor recebe isso? Me fala. Não há dúvida que realmente é angustiante para quem tem seriedade, para quem tem respeito pelos direitos das pessoas, como eu tenho. É algo que, em muitos momentos, chega a ser desesperador. Quando nós tínhamos aqui, simultaneamente, não só em São Luís, em várias regiões, um crescimento gigantesco, eu passei quase uma semana sem dormir, porque nós tínhamos diligências 24 horas por dia. Eu ficava no telefone até 2, 3 da manhã em busca de leitos em algum lugar, ao mesmo tempo tentando comprar as coisas, porque havia uma deficiência de oferta. Hoje melhorou um pouco, mas basta consultar a imprensa nacional, uma crise, por exemplo, agora de anestésicos, de sedativos. Então, é uma multiplicidade de tarefas que envolve o enfrentamento de uma crise desta. Nós estamos vendo que a temática ambiental tem um grande peso nisto tudo. Nós vimos agora uma nuvem de gafanhotos, quase uma evocação bíblica das chamadas 7 pragas do Egito, que não eram 7, eram 10, as 10 pragas do Egito, que envolvia inclusive ifto. Então, realmente você tem razão. É algo que nenhum governante imagina se defrontar, compromete muito gravemente o atingimento de outras metas. Mas o segredo de tudo é ter muita fé em Deus, como eu tenho, muita esperança e muita determinação. Determinação que eu tenho para enfrentar todas essas dificuldades gravíssimas. Praticamente todo o resto do governo está hoje comprometido pela crise econômica. Isso no país, talvez no mundo. Mas eu não posso desanimar. É fazer o máximo com pouco que você tem. Foi assim desde 2015. Foi assim que nós conseguimos fazer o maior programa de pavimentação de vias urbanas da cidade de Balsas na história. Foi feito no nosso governo. Foi assim que nós fizemos o Hospital Regional, as escolas de tempo integral, o Parque Ambiental de Balsas. Então, eu estou mencionando só a cidade de Balsas. Se eu espraiar para a região, nós vamos encontrar outras tantas coisas que têm sido feitas.
Vamos começar agora obras que são esperadas há décadas. Nós falamos um pouco da MA006 na cidade de Balsas, mas de interesse também de Tasso Fragoso, de Alto Parnaíba. Estamos concluindo uma belíssima escola em Alto Parnaíba, que é esperada há décadas. Temos obras em Tasso Fragoso. Então, temos ações em todas as cidades do Maranhão. Não há uma única cidade do Maranhão que eu pise e que não tenha a presença do governo. Vai continuar assim, evidentemente não no nível que eu gostaria, porque não há dinheiro, mas o máximo que eu puder fazer será feito, como sempre. Governador, muito obrigado pela sua participação. Espero sempre que possível ter esse contato com o senhor, porque a população e a gente está voltando com esse nosso projeto e queremos sempre ter o jornalismo comunitário, participativo, porque a gente vê que isso também ajuda os governantes a governar diretamente no foco dos problemas. Espero ter essa abertura sempre com o senhor, para levar os problemas também, receber as respostas, fazer esse elo tão importante que a imprensa deve fazer, e a gente está aqui para isso se propondo. Espero que o senhor tenha boas noites de sono, viu, governador? Agora melhorou um pouquinho, porque, graças a Deus, nós tivemos uma diminuição dos indicadores, mas segue a atenção. Como eu digo sempre para a minha equipe, é seguir o mandamento de Jesus Cristo, vigiai e orai. Então é isso que a gente faz o tempo todo. Agradeço a você, Cadu, realmente cumprimento pela volta do programa, e você disse a palavra certa, é o elo, e eu acho isso muito importante para ouvir e também para poder prestar contas à sociedade do sul do Maranhão de modo geral, especialmente da cidade de Balsas. Um grande abraço a todos vocês e desejo êxito a toda a equipe do programa que agora retorna. Ok, muito obrigado.